Hoje nós daremos continuidade à aula de língua portuguesa, livro Ler e Escrever, página 178, que está lá, atividade 4, leitura colaborativa de texto de divulgação científica. Olha que diferente esse tipo de texto, né? Divulgação científica, vocês já ouviram falar? Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse tipo de texto hoje. Leia o texto junto com sua professora e encontre informações solicitadas por ela para compreender o texto. Vamos lá, então. Conhecendo os primatas. Os primatas são mamíferos que possuem diversas características semelhantes entre si, tais como 5 dedos nas mãos e nos pés, 2 mamas na região peitoral e a maioria tem capacidade de se locomover em pé. Também possuem narinas voltadas para frente, além de visão e cérebro desenvolvidos. Tais características permitiram aos primatas evoluir e se adaptar a diversas regiões e ambientes. Agora, observando essas características, você pode se perguntar se os seres humanos são primatas. Sim, nós também somos primatas. Olha que interessante. Tá um pouco apagada a imagem. Se você quiser, você pode ir acompanhando do livro, tá bom? Continuando. Os primatas não humanos, ou seja, os macacos, são cobertos por pelos em praticamente todo o corpo. Nos primatas humanos, os pelos da cabeça são chamados de cabelo. Os macacos dependem de áreas naturais para viver e muitas espécies estão ameaçadas ou em risco de extinção, principalmente pela diminuição das florestas onde vivem. Vivem em grupos e algumas espécies possuem extremo cuidado parental, ou seja, diversos membros da família protegem e ensinam e cuidam dos filhotes. Interessante, né? Você sabe o que é estar ameaçado ou em risco de extinção? Já ouviram falar sobre isso? Quando determinada espécie animal ou vegetal pode desaparecer, ou seja, não existir mais nenhum de seus indivíduos vivos do planeta, ela está ameaçada ou em risco de extinção. Isso é muito perigoso, né? A gente não vai ler o texto na íntegra, tá? Só os principais trechos deste texto de divulgação científica. Você sabia? Ao falar em macacos ou primatas, é comum lembrarmos dos gorilas, chimpanzés ou orangotangos. Esses animais são primatas, mas não são de espécies brasileiras e por aqui só podem ser vistas em zoológico. Que interessante, né? Saber um pouquinho mais sobre o mundo dos primatas. Então, esse foi um texto de divulgação científica, ou seja, não é um texto como a maioria dos textos que a gente está acostumado, não é um conto, não é uma parlenda, né? Tá passando informações que são informações verdadeiras. Isso aqui é um texto de divulgação científica. A gente vai aprender mais sobre isso em outras aulas, ok?